Então, vamos revisar aí as principais síndromes clínicas do aparelho respiratório e com que alterações elas cursariam no exame físico. Vamos começar pela síndrome de pneumonia, uma pneumonia que cursando com uma condensação do pulmão, os alvéolos preenchidos por um exudato inflamatório, gerando naquela região da pneumonia uma hepatização do pulmão. Ele vai se tornar naquela região mais maciço, condensado. O que eu posso ter na inspeção desse paciente? Eu posso ter naquela região de condensação, quando eu olho, uma expansibilidade reduzida em relação ao lado contralateral, tá? Esse paciente pode ter outras alterações, ele pode estar com esforço respiratório que eu posso notar na inspeção, então ele pode ter utilização de musculatura acessória com tiragem intercostal, batimento de asas do nariz, utilização de musculatura cervical, né? Ele pode ter um padrão respiratório em que ele está utilizando, além do tórax, o abdômen também, quer dizer, um padrão tóraco-abdominal, né? Ele pode estar com uma frequência respiratória aumentada, taquipneico, né? Acima de 20 incursões por minuto. E na palpação? Na palpação, eu vou verificar duas coisas. A expansibilidade, aí eu vou verificar com as minhas mãos, eu uno os meus 2 polegares, acompanho o movimento respiratório do paciente e se tiver, o que eu vou verificar? Se ele está expandindo bem, né? Os meus polegares, eles se separam um pouquinho e voltam, né? Eu vou ver isso nas bases, no ápice, na região anterior, posterior. E pode ser que esse paciente tenha uma expansibilidade reduzida naquela região acometida, em relação ao lado contralateral. Então, o lado que não está acometido vai expandir melhor e esse, por não estar enchendo, o que faz a expansibilidade? O fato dos pulmões se encherem de ar, expandindo o tórax, né? O que mais que eu vou verificar na palpação? O frêmito tóraco-vocal, que é a sensação tátil da propagação do som, né, a partir das cordas vocais pelas vias aéreas. Se eu tenho uma condensação, uma estrutura que torna aquela região do pulmão mais sólida, mais maciça, o sólido propaga melhor o som do que o ar. Então, naquela região, eu vou ter um frêmito tóraco-vocal aumentado, mais intenso do que no lado contralateral. Eu vou verificar com uma mão, vou pedir o paciente para falar 33. Verifico. Vou com essa minha mesma mão no lado contralateral e comparo. Na região que tem a pneumonia, vai estar mais intenso esse frêmito tóraco-vocal, ele vai aumentar, tá? Na percussão, onde normalmente quando eu percuto as áreas de parênquima pulmonar, eu tenho um som que se chama som claro pulmonar, que é um som intermediário. Ele nem é um som timpânico, como quando eu percuto uma estrutura que é oca, né? Como, por exemplo, quando eu percuto um abdômen com distensão de alça abdominal, né? E também não é um som maciço, como quando eu percuto um órgão sólido, como um fígado, um coração. Mas se eu tiver uma hepatização, uma condensação do pulmão naquela região, quando eu percutir naquela região, eu vou ter maciçez, porque ali está uma estrutura solidificando o pulmão, tá? E o que eu vou ter na ausculta desse paciente? Eu vou ter um murmúrio vesicular que pode estar reduzido ali na área de condensação e eu posso ter estertores crepitantes, ruídos adventícios do tipo estertor, tá? Uma crepitação, um estertor fino, tá? Que é como quando os alvéolos descolam, assim, como se fosse um velcro, tá? A presença de um tumor, de uma massa ou de um abscesso no pulmão vai evoluir da mesma forma que uma síndrome de consolidação, tá? Com expansibilidade que pode estar diminuída na inspeção, na palpação posso ter diminuição da expansibilidade, frêmito tóraco-vocal aumentado, na percussão maciçez e na ausculta redução ou um murmúrio vesicular abolido naquela região que tem o abscesso ou o tumor. Eu não vou ter estertoração crepitante naquela região, tá? Porque quando eu tenho pneumonia, eu tenho um líquido, um exudato, um líquido inflamatório dentro dos pulmões. Quando o alvéolo enche, ele dá aquela descolada e causa esse som.
No caso de um tumor, de um abscesso, não vai ter, só vai ter um murmúrio vesicular abolido naquela região. Certo? E numa síndrome de atelectasia? A atelectasia é o colabamento alveolar, o colabamento do pulmão, tá? Pode acontecer, por exemplo, num pós-operatório, que o paciente ele tem dor, né, num pós-operatório de tórax, o paciente tem dor, então ele começa a fazer uma respiração mais superficial e ele pode atelectasiar as bases. Se você tem um derrame pleural, por exemplo, o derrame pleural vai subindo e atelectasiando ali os pulmões, né? Se eu tenho um corpo estranho dentro de uma via aérea, não tem como o ar passar para expandir aquela região, então pode ter atelectasia, né? Um corpo estranho, um tumor dentro de uma via aérea pode causar atelectasia na região que é ventilada por aquela via aérea, né? Por aquele brônquio, enfim. Então eu tenho atelectasia. Se eu tenho atelectasia, o paciente na inspeção vai reduzir a expansibilidade daquela região onde tem atelectasia, onde não tem área pulmonar, porque como que vai expandir se não tem pulmão ali insuflado pelo ar, né? Eu posso ter utilização de musculatura acessória, eu posso ter taquipneia, certo? E quando eu vou para a palpação, a expansibilidade naquela região da atelectasia vai estar reduzida em relação ao lado contralateral e o frêmito tóraco-vocal. O frêmito tóraco-vocal vai estar reduzido, porque eu preciso que tenha via aérea pérvia para que o som se propague. Se eu não tenho pulmão ali, se o pulmão está colabado, não tem frêmito tóraco-vocal palpável, né? A sensação tátil daquela vibração do som se propagando. Porque ele não vai se propagar, aquela região não tem pulmão. Eu tô colocando a minha mão ali e não tem pulmão, o pulmão tá colabado ali, certo? Na ausculta, eu vou ter um som, um murmúrio vesicular abolido também. Porque eu preciso, o murmúrio vesicular é gerado pelo ar enchendo os pulmões, entrando e saindo. Eu não vou ter, o pulmão tá colabado naquela região. E se eu percutir naquela região, eu também posso ter maciçez ou submaciçez, tá? Porque existe um colabamento pulmonar ali. E no paciente que tem uma síndrome de hiperareação, no paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, na inspeção eu posso ter um tórax em tonel na inspeção estática, então com diâmetro antero-posterior aumentado. Na inspeção dinâmica, eu posso notar uma expansibilidade difusamente reduzida. O paciente pode estar taquipneico, o paciente pode estar utilizando musculatura acessória, o paciente pode ter um tempo expiratório mais prolongado, porque ele tem um represamento de ar nas vias aéreas. Então, ele tem maior dificuldade para exalar completamente esse ar, então ele tem um tempo expiratório mais prolongado. Na palpação, a minha expansibilidade vai estar reduzida, mas não de forma localizada, de forma difusa. E o meu frêmito tóraco-vocal reduzido, porque existe uma doença acometendo o parênquima pulmonar. Aquele parênquima pulmonar está sendo substituído por um tecido fibroso, que não vai propagar bem. Existe uma doença dessas vias aéreas, tá? Então não vai propagar bem esse som. Então, o frêmito tóraco-vocal está reduzido difusamente. Na percussão, né? O que eu vou ter? Uma hipersonoridade, tá? Não chega a ser um timpanismo, porque ali não tem só ar ali embaixo, tá? Ainda tem tecido entremeado, mas é um som mais alto, mais claro do que o som claro pulmonar, tá? O que eu vou ter na ausculta? Um murmúrio vesicular reduzido de forma difusa, ok? É isso que eu posso ter no paciente com DPOC. Paciente com um derrame pleural. Então, o derrame pleural é aumento do líquido pleural no espaço pleural, tá? Que é um espaço que divide as duas pleuras, a visceral e parietal, que normalmente tem uma quantidade de líquido pequena suficiente para as pleuras deslizarem uma na outra. Se eu tenho um acúmulo de líquido ali, seja ele um exsudato, um transsudato, seja ele sangue, um hemotórax, por exemplo,
esse líquido ele vai colabando o pulmão, porque não tem como aquela caixa torácica comportar aquele pulmão todo expandido e mais aquele líquido que está aumentando. Então, se vai aumentando o líquido no espaço pleural, vai colabando e empurrando esse pulmão, certo? O que eu posso ter no meu exame físico? Uma expansibilidade reduzida naquele local, né? Eu posso ter uma taquipneia, um aumento da frequência respiratória, posso ter utilização de musculatura acessória. Essas coisas, os sinais de esforço respiratório, o aumento da frequência respiratória vai depender de uma série de coisas, da extensão da doença, da reserva pulmonar daquele paciente, certo? Mas são coisas que podem acontecer. Eu posso ter um sinal, que é o sinal de Lemos-Torres, quando abaula aquela região, o espaço intercostal daquela região onde tem o derrame pleural na expiração, por exemplo, tá? O que eu vou ter na palpação? Uma expansibilidade que vai estar reduzida no local do derrame pleural. Por quê? Porque ali não tem pulmão expandindo, o pulmão está colabado mais em cima. Você está palpando em cima do local que só tem líquido no espaço pleural, então não tem como expandir, né? Não tem ar entrando ali. O ar só entra onde tem parênquima pulmonar. O frêmito tóraco-vocal vai estar abolido. Ali embaixo da sua mão só tem líquido do espaço pleural. Os pulmões estão afastados da sua mão lá. Não tem pulmão ali para propagar aquele som, tá? Então não tem frêmito tóraco-vocal. Na percussão, eu vou ter MACE 6. Eu estou percutindo em cima de um acúmulo de líquido, certo? Então, vou ter MACE 6. E na ausculta, um murmúrio vesicular abolido. Não tem como ter murmúrio vesicular. Não tem parênquima pulmonar expandindo ali, com o ar entrando e saindo, certo? Bom, o derrame pleural pode acontecer em diversas situações. Pode ser um derrame pleural associado, por exemplo, um transudato a uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Né? Eu posso ter um derrame pleural parapneumônico, né? Que vem junto com uma pneumonia. Eu posso ter um derrame pleural neoplásico. Por diversas causas, eu posso ter um derrame pleural. Mas a síndrome clínica que ele vai determinar no exame físico, os sinais que ele vai determinar, são esses que a gente acabou de falar, certo? Pneumotórax. Aí, diferente do derrame pleural, o que eu tenho naquele espaço pleural? Ar. Eu tenho ar. Esse ar também está comprimindo o pulmão ali, porque não tem como, de novo, naquele espaço, eu ter o pulmão completamente expandido e mais aquele acúmulo de ar no espaço pleural. Então, aquele acúmulo de ar, ele vai empurrando o pulmão, atelectasiando ele ali para cima. Então, quando eu for examinar esse paciente, né, a depender do tamanho desse pneumotórax, ele pode estar taquipneico, com utilização de musculatura acessória, a expansibilidade pode estar reduzida naquela região do pneumotórax, né? E na palpação, expansibilidade reduzida ali onde tem o pneumotórax, né, naquela região. Então, tem o pneumotórax ali na base do hemitórax direito. Ali vai estar expandindo menos em relação ao lado contralateral. Frêmito tóraco-vocal, da mesma forma que no derrame pleural, ele não vai estar palpável, né? Ele vai estar muito reduzido ou ausente. Porque o frêmito tóraco-vocal, ele acontece pela propagação do som que vem das cordas vocais e vai se propagando pelas vias aéreas. Aquele ar que está no espaço pleural, ele está fora dos pulmões, tá? Fora dos pulmões. Os pulmões estão colabados ali para cima. Aquele ar está comprimindo o pulmão. Então, não vai chegar na sua mão o frêmito tóraco-vocal se você está por cima de onde tem o pneumotórax palpando, certo? O que eu vou ter na percussão? Aí eu posso ter, de fato, um timpanismo, que eu estou percutindo só em cima de ar, tá? De uma cavidade ali embaixo com ar, preenchida por ar. Então, eu vou ter um timpanismo. E na ausculta, um murmúrio vesicular abolido ali. Não vou ter ruído adventício, porque nem tem pulmão para ter ruído adventício ali embaixo. Tem ar no espaço pleural, que é fora dos pulmões, certo? A causa de pneumotórax pode ser uma lesão da pleura, né? Por um acidente, por uma arma branca, por uma arma de fogo, por uma punção, né? Vai fazer uma punção venosa e
faz uma lesão de pleura ali, tá? Pode ser uma ruptura espontânea de uma blebs, de uma bolha no pulmão e fazer esse pneumotórax. Congestão pulmonar, tá? O que eu vou ter na congestão pulmonar de alteração no exame físico do aparelho respiratório? A expansibilidade, ela pode estar preservada, certo? Ou reduzida, a depender da extensão dessa congestão. Então, na congestão pulmonar, os alvéolos, o interstício pulmonar, ele está congesto, com líquido. Por quê? Por uma insuficiência ventricular esquerda, que pode ser sistólica, por redução de contratilidade, ou diastólica, por redução de relaxamento do ventrículo. De qualquer forma, o que está acontecendo? As pressões de enchimento no ventrículo esquerdo estão aumentadas, são transmitidas para o átrio esquerdo, para a circulação pulmonar, aumenta a pressão hidrostática nos vasos pulmonares, extravasa líquido para o interstício pulmonar, para dentro dos alvéolos, certo? Se isso acometer não só as bases do pulmão, mas terço médio e chegar até superior, uma congestão grave, um edema agudo de pulmão, por exemplo, eu posso ter uma expansibilidade reduzida, eu posso ter uma taquipneia, uma utilização de musculatura acessória, certo? O que eu vou ter na minha palpação? Se a expansibilidade se reduzir, ela vai se reduzir ali bilateralmente, ou nas bases e mais terço médio, depende do quanto acomete esse pulmão, mas acomete de forma bilateral, tá? Frêmito tóraco vocal vai aumentar, porque são os alvéolos que estão preenchidos, o interstício pulmonar que está preenchido, fazendo uma síndrome como se fosse de uma condensação, tá? Eles estão preenchidos por líquido, então eles vão transmitir melhor a propagação desse som. Então, eu vou sentir essa vibração maior, né? O frêmito tóraco vocal aumentado. E aí, se eu tiver congestão das duas bases, nas duas bases vão estar aumentadas em relação aos terços mais superiores. É líquido. Então, primeiro acomete embaixo para depois ir subindo à medida que a congestão vai piorando, né? Aí vai acometendo o terço médio e até superior dos pulmões, certo? O que eu vou ter na minha percussão? Uma submaciez, é líquido, não fica completamente condensado como uma pneumonia ou sólido como um tumor, por exemplo. Então eu tenho uma submaciez, uma coisa que é intermediária entre um som maciço e um som claro pulmonar. E na ausculta, eu vou ter estertores crepitantes e posso ter estertores bolhosos também, certo? É isso que eu vou ter. Um murmúrio vesicular, ele vai estar presente, certo? Pode ter, se eu tiver uma congestão muito importante, um murmúrio vesicular reduzido, mas normalmente eu tenho um murmúrio vesicular e tenho ruído adventício, do tipo estertores, tanto finos, crepitantes, quanto grossos, bolhosos, tá bom?